A síndrome das pernas inquietas pode ocorrer em qualquer idade, mas sua frequência aumenta à medida que a pessoa envelhece. Infelizmente, a maioria dos médicos ainda não entende completamente o que é essa doença, fazendo diagnósticos nem sempre corretos e, às vezes, prescrevendo tratamentos que podem agravar a própria síndrome das pernas inquietas. Neste vídeo, tentaremos entender o que é a síndrome das pernas inquietas, como diagnosticá-la e como tratá-la. Assista a este vídeo até o final e darei alguns conselhos simples sobre como, às vezes, você pode lidar com a síndrome das pernas inquietas por conta própria. A síndrome das pernas inquietas pode parecer um diagnóstico engraçado à primeira vista, mas quero dizer que às vezes tenho pacientes com pensamentos suicidas por causa disso. Às vezes, essa doença é tão difícil que a pessoa não consegue dormir normalmente, ela não consegue viver normalmente. Vou mencionar alguns dos principais sintomas desta doença. Uma pessoa em repouso, principalmente na segunda metade do dia ou antes de dormir, tem sensações indescritíveis, mas extremamente desagradáveis nas pernas, forçando-as a se mover. A pessoa não consegue formular o que é exatamente. Durante o dia, parece que vermes estão rasteando sob a pele, eletricidade está passando, ou seja, em geral, é uma situação difícil de descrever, mas extremamente desagradável. Mexeu as pernas, passou, mas literalmente lá por 1 minuto, 2, ou até mesmo alguns segundos, e você tem que mover novamente. E surge um problema. A pessoa se deita para dormir, ela quer adormecer, relaxar, e ela tem ondas de sensações extremamente desagradáveis que forçam a mover as pernas, e a pessoa não consegue realmente adormecer. Olhe para o vídeo, você vê essa mulher que está andando. É realmente uma pesquisa que estamos conduzindo em nosso Centro de Medicina do Sono. Ela tem uma massa de sensores pendurados nela, mas ela nem consegue deitar na cama porque tem essa sensação desagradável constantemente a impedindo de se acalmar, deitar e dormir. E como você pode ver mais adiante neste vídeo, temos um corte lá onde literalmente por várias horas uma pessoa pode andar assim. Tenho pacientes que vêm e contam: doutor, esses são esses rastreadores, às vezes pendurados no pulso, então andei 20 quilômetros à noite ao redor da casa, na rua, no bairro, simplesmente porque não conseguia dormir, tenho essa sensação desagradável constantemente me impedindo de adormecer. E até agora, essa mulher está sofrendo e de forma alguma consegue adormecer. Se você também tem sintomas da síndrome das pernas inquietas, dê um like neste vídeo. O segundo lado, por assim dizer, deste problema é que mesmo se uma pessoa adormecer em algum lugar no meio da noite, suas pernas continuam a se contrair periodicamente. Você vê isso no próximo vídeo, este é um vídeo acelerado, porque lá, isso acontece a cada 20 segundos ou mais, apenas para não esticar este vídeo. Então essas pernas estão se contraindo e reflexivamente acordando o cérebro. E essas pernas podem se contrair 1 ou 2 vezes por minuto. Uma vez por minuto acaba sendo que alguém está batendo no cérebro dizendo para acordar. Mexeu as pernas e mesmo se a pessoa adormecer, o sono ainda é ineficaz. Ela não consegue descansar adequadamente, e só pela manhã, quando essa situação diminui, a pessoa diz que pode dormir por 1 ou 2 ou 3 horas. Ou seja, em geral, isso pode levar à insônia severa. Um grande problema é que as pessoas às vezes não conseguem formular essas queixas. Uma pessoa vem e diz: doutor, doutor, algo está errado com minhas pernas. Mas se o médico, que infelizmente não foi ensinado em sonologia na universidade, até agora a sonologia não é ensinada na universidade, não entende o que é a síndrome das pernas inquietas, embora seja uma doença neurológica natural que impede uma pessoa de dormir, ou que as pernas de uma pessoa se contraem à noite, o médico pode não entender completamente isso. O que ele está pensando? Vamos examinar alguns vasos sanguíneos? Ou vamos examinar as articulações? Eles examinam e não encontram nada. Falaremos sobre o diagnóstico mais tarde. Ele é baseado não em alguns exames, mas em uma avaliação clínica da situação. Tudo bem, eles examinaram e não encontraram nada, mas a pessoa ainda diz que não consegue dormir. Mas que pensamento surge no médico? Vou encaminhar esse paciente para um psiquiatra. Bem, eu vou contar uma história específica de uma avó. Os primeiros sintomas apareceram nela em 1944, quando ela ainda era uma adolescente, e nós fizemos o diagnóstico em 2008, quando ela já estava na 8ª década de vida. E ela nunca contou que suas veias foram removidas, que ela recebeu injeções em suas articulações, que ela foi para banhos de radônio e que ela estava em um hospital psiquiátrico. Então, sobre psiquiatria, uma pessoa vai ao psiquiatra e diz ao médico: você entende, tenho vermes rastejando sob minha pele,
e eles estão me impedindo de dormir. O que o psiquiatra pensa sobre essa situação? Bem, isso é claro, alucinações táteis. Vou prescrever alguns neurolépticos que ajudam nesses casos. Sim, os neurolépticos podem ajudar em casos de alucinações táteis reais, mas os neurolépticos, como uma classe de medicamentos, têm o chamado efeito colateral, dependente da classe. Eles interferem na regulação da dopamina. E, na verdade, como diremos mais tarde, isso é, na verdade, um problema com o sistema de dopamina, a síndrome das pernas inquietas. E eles agravam a síndrome das pernas inquietas. Então, essa senhora foi prescrita com neurolépticos. Ela disse que eu estava se sentindo ainda pior. Provavelmente, a doença está avançando, é preciso aumentar a dose. Eles aumentaram a dose dela, e ela ficou ainda pior. E só quando ela parou por conta própria, ela começou a melhorar. Todos os psiquiatras ficaram muito surpresos. No geral, isso não resultou em nada. E assim, imagine, por décadas, a situação dessa avó se arrastou. Isso não é um problema com as pernas em si, é um problema com a disfunção da regulação da dopamina no cérebro ou dos receptores de dopamina, o transporte de ferro para o cérebro. Na verdade, é uma disfunção de tais processos bioquímicos no cérebro que regulam a atividade motora. E se esse problema ocorre, a pessoa apresenta sintomas específicos. Mais uma vez. Primeiro, são sensações desagradáveis nas pernas, que constantemente forçam a pessoa a movê-las. O segundo sintoma, ou critério, é uma situação que se intensifica na segunda metade do dia e na primeira metade da noite, e dura até a manhã. O fato é que à noite começamos a produzir melatonina, e a melatonina é um antagonista da dopamina, ou seja, nosso sistema de dopamina é afetado e começa a síndrome das pernas inquietas. Então, se a melatonina adicionalmente suprime a dopamina, a síndrome das pernas inquietas se intensifica, justamente quando queremos dormir, porque a melatonina está sendo produzida. E o próximo sintoma é que o movimento alivia a situação, ou seja, se a pessoa se mexer, a situação se normaliza. E com essa atividade motora constante, a pessoa simplesmente não consegue ficar parada. Bem, e os sintomas adicionais são, na verdade, a insônia da pessoa e os movimentos periódicos dos membros durante o sono. Ou seja, podemos efetivamente diagnosticar com base apenas na entrevista com o paciente e entendendo que existe tal doença. Existe uma boa expressão que diz que essa doença é fácil de diagnosticar, se você entender que ela existe. E se você basicamente não sabe nada sobre isso, você vai pensar que são algumas alucinações, que a pessoa está quase esquizofrênica, que ela está inventando algo, ou que são alguns problemas com as veias, com a condução nervosa ou algo assim. Ou seja, a busca diagnóstica e terapêutica pode levar a um caminho completamente diferente, por assim dizer, não estabelecendo o diagnóstico correto e, às vezes, prescrevendo um tratamento que acaba piorando os sintomas do paciente. O que mais agrava a síndrome das pernas inquietas é o estresse banal. Bem, a questão é que se a excitabilidade do sistema nervoso aumenta, isso também provoca a síndrome das pernas inquietas. E, basicamente, lidar com o estresse permite aliviar essa condição. Escrevi recentemente um livro, Estresse e Insônia, Como Quebrar o Ciclo Vicioso. 12 Passos para um Sono Saudável. Lá está descrita uma instrução passo a passo de como aplicar essas ou outras técnicas de autoajuda em casa para aliviar o estresse e reduzir a insônia. E se você se sentir mais calmo, é menos provável que a síndrome das pernas inquietas o incomode. Na descrição deste vídeo, você encontrará um link para este livro. Definitivamente leia. Portanto, a primeira coisa é uma pesquisa detalhada. A próxima coisa que precisa ser feita é verificar o nível de ferro e ferritina no sangue. Lembre-se, mencionei que a disfunção do transporte de ferro ao cérebro e a síntese inadequada de dopamina estão relacionadas. Então, é necessário verificar o nível de ferro, o nível de ferritina no soro. A ferritina é uma proteína que indica as reservas de ferro no organismo. E o ferro ainda pode não diminuir significativamente, mas a ferritina já está diminuindo. E mais ainda, uma situação que requer atenção é que nossos níveis normais de ferritina, se você olhar, são de 20 a 30, permitindo 150 a 200. 20 é normal, mas isso está longe de ser normal, especialmente em pacientes com síndrome das pernas inquietas. Ou seja, todas as recomendações clínicas modernas dizem que é necessário manter o nível de ferritina acima de 75 nesta situação. Claro, sim, você pode realizar alguns exames, excluir problemas com a coluna vertebral, com alguma neuropatia, com polineuropatia, com neuropatia diabética. Ou seja, existem outras possíveis causas. Mas se você excluiu outras causas e, na verdade, tem sintomas, então sim, é um diagnóstico muito provável. Mas há algo muito específico e interessante no tratamento. Ou seja,
existem estimuladores de receptores de dopamina. Então, aqui está essa senhora que, lembre-se, eu disse que os sintomas começaram em 2004 e ela foi tratada em 2008. Na noite seguinte ao diagnóstico, prescrevemos a ela Pramipexole. Este é um medicamento estimulador dos receptores de dopamina, ou Mirapex. Mais uma vez, quero enfatizar que em qualquer situação você deve consultar um médico, porque este mesmo Pramipexole tem seus próprios efeitos colaterais e contraindicações, mas é um remédio super eficaz para a síndrome das pernas inquietas. Nós lhe demos o medicamento à noite e ela dormiu a noite toda pela primeira vez. Olhe para o vídeo, você vê que isso não é uma imagem congelada. É apenas uma pessoa dormindo tranquilamente. Quando cheguei nesta avó pela manhã, ela me viu e, a pobre coitada, chorou. O que aconteceu, meu filho? Eu perdi uma grande parte da minha vida. Ou seja, em primeiro lugar, a doença em si estraga a vida de uma pessoa. Sim, e por outro lado, existem métodos de tratamento eficazes que ajudam essa pessoa e às vezes você se sente, bem, não um Deus, claro, mas um anjo salvador, quando você dá medicamentos e a pessoa lá dorme pela primeira vez em muitos anos. Sim, claro, né? O próprio medicamento tem certas dificuldades, como a probabilidade de desenvolver dependência. Quero reforçar. Tudo isso deve ser definido por um médico qualificado, pois há variados medicamentos e suas combinações. E tudo isso precisa ser feito sob controle, é claro, de um médico. Mas quero enfatizar novamente. Em primeiro lugar, é uma doença séria. Se os médicos estão me observando, que eles também leiam algo sobre essa doença. Segundo, se você tem esses sintomas, provavelmente tem a chamada síndrome das pernas inquietas. E é desejável consultar um neurologista qualificado, um sonologista, para lidar com isso. E mais uma vez, existem métodos eficazes para corrigir essa doença. Bem, eu prometi que diria o que uma pessoa pode fazer em casa, talvez até antes de ir ao médico. A primeira coisa que já discutimos é que você precisa fazer um teste de ferro e ferritina. E se esses parâmetros estiverem baixos, você pode discutir com seu médico o que fazer para aumentar o nível de ferro e elevar o nível de ferritina acima de 75. Ou seja, você pode até dizer ao seu médico que provavelmente tem a síndrome das pernas inquietas e precisa aumentar o ferro, porque nem todos os médicos sabem disso. O que mais especificamente agrava a síndrome das pernas inquietas? Cafeína banal. E nós todos consumimos muito chá e café, às vezes diretamente antes de dormir. E nesta situação, é necessário excluir tudo o que contém cafeína. O homem, muitas vezes, não associa o fato de que ele bebe 3 a 4 xícaras de café ou chá com o fato de que suas pernas ficam inquietas antes de dormir. Mas ao remover a cafeína, você verá que em 1 ou 2 semanas, se a cafeína realmente agrava a síndrome das pernas inquietas, você verá uma melhora significativa na situação. E aqui vai uma pequena dica de vida. Se você tem um grau leve e ainda não precisa de medicamentos, tente não ficar sem se mover imediatamente antes de ir para a cama. Porque quanto mais tempo você ficar sem se mover, mais provável é que essa síndrome, que se desenvolve em repouso, comece a se manifestar. Portanto, é aconselhável fazer uma pequena caminhada, talvez um leve alongamento ou stretching antes de dormir. Ou seja, envolver-se em uma pequena atividade física, apenas caminhando, pode ajudar a dormir mais rápido. E se você já adormeceu, geralmente a pessoa dorme depois, e pelo menos o processo de sono não é interrompido. Isso permite, pelo menos em graus leves de severidade, simplesmente limitar a cafeína e fazer um pouco de exercício antes de dormir, para eliminar essas sensações desagradáveis. Isso também é uma possível terapia de distração. A pessoa diz: eu sinto como se tivesse aplicado algum tipo de pomada de mel ou uma estrela está queimando. E o momento de distração realmente funciona, de alguma forma, desvia a mente da pessoa. É interessante que também foi descrito que quando uma pessoa joga cartas, joga videogames ou joga xadrez, essa sensação desaparece. Ou seja, quando uma pessoa está ativamente concentrada em algo, há um mecanismo em que, quando uma pessoa obtém algum prazer, isso está ligado à ativação do sistema de dopamina, que por sua vez reduz os sintomas da síndrome das pernas inquietas. Ou seja, se você se distrair ativamente com algo, isso também ajuda a aliviar os sintomas da síndrome das pernas inquietas. Por exemplo, se uma pessoa está voando em um avião ou dirigindo um carro, se ocupar com algo, é menos provável que essa sensação ocorra. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Clique no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes no meu notável canal do YouTube.